Olá pessoal do sétimo ano, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, eu sou o professor Márcio Jean e hoje a gente vai trabalhar com mais o conteúdo matemático. Hoje a gente vai trabalhar com comparação de números decimais, tá certo? Antes de passar o vídeo para vocês, já vou mostrar aqui na tela de vocês o resultado do desafio da semana que passou, o desafio 2, e a gente já está divulgando aqui. Hoje é a última vez que a gente vai mostrar o resultado e também a lista dos alunos que acertaram a esse desafio, tá certo? Eu quero aqui mais uma vez parabenizar todo mundo que está participando de nossos desafios que a gente traz toda semana. Hoje é quarta-feira, hoje é a última vez que eu vou estar aqui divulgando a lista dos alunos que acertaram o nosso segundo desafio, tá certo? E já vou passar para o desafio dessa semana. Hoje é o último dia, quarta-feira. A gente quer saber de quantos patos nós estamos falando. Se você já mandou a resposta para mim, muito bem. Se você ainda está tentando resolver, hoje, quarta-feira, até a noite, é o último prazo que vocês têm para estar enviando a resposta para a gente, tá certo? De quantos patos nós estamos falando. Há um pato entre dois patos, tem também um pato atrás de um pato e, por fim, um pato na frente de outro pato. E a questão quer saber de quantos patos nós estamos falando. Pega aí o celular da sua mãe, tira a foto, anota essa atividade aí no seu caderno, tenta encontrar o resultado, diga a quantidade, diga por que é aquela quantidade e manda a resposta para a gente. Ó. O telefone é 9525-9502. Tem alunos de várias partes da cidade participando. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Centro, Sudeste, tá certo? Tem também o pessoal das minhas escolas, João Paulo I, Fundação Nossa Senhora da Paz, que todos eles estão participando. Hoje é o último prazo para você enviar a resposta desse desafio. Aqueles que acertarem, nas semanas seguintes, a gente divulga o seu nome e a sua escola aqui nas nossas aulas de matemática. Voltando, a gente está falando nessa semana, hoje, aliás, vamos falar sobre comparação de números decimais, que são os números com vírgula. Eu vou passar o vídeo para vocês e na volta a gente volta com os exercícios, tá bom? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre comparação de números decimais. Então vamos lá. Comparação de números decimais. Eu quero saber, entre o número decimal e outro, quem é o maior, quem é o menor, ou será que esses dois caras aí que a gente está falando são iguais? Entendeu? Então tem um monte de pegadinhas em relação a esses números decimais que o aluno precisa muito se ligar, tá certo? A gente vai estar mostrando aqui para vocês nesse sentido, tá bom? É um assunto que é do sexto ano, com certeza, ou até mesmo do quinto ano. Você já viu a respeito desse assunto e a gente vai estar relembrando aqui. Bem, a gente precisa analisar alguns casos. Caso número 1, presta atenção. Quando as partes inteiras elas são diferentes. Então vamos começar. É muito fácil, é muito tranquilo, viu? Olha só, eu estou falando nesse momento das partes inteiras. Eu estou falando que elas são o quê? Diferentes. Eu estou falando também daquilo que está antes da vírgula, tá certo? O maior vai ser aquele que tem a maior parte inteira, obviamente, na verdade. Existem números decimais que eles têm uma parte inteira diferente da outra parte inteira. Então quem vai ser o maior? O que tiver, obviamente, a maior parte inteira. Por exemplo, olha só aqui, ó. Nesse caso aqui ele é bem tranquilo. Olha só, quem é a parte inteira desse número aqui, ó? É o 5, obviamente, né? 5,82, o 5 é a parte inteira. Já nesse outro exemplo aqui, ó, 3,96, quem é a parte inteira? O 3, obviamente, não é verdade? Então, olha só, quando são diferentes, quando as partes inteiras são diferentes, ó, dá para ver aqui, ó, que um é 5 e o outro é 3. Então, nesse caso, quem é que vai ser o maior? É aquele que tiver a maior parte inteira. Ou seja, é muito simples. Quem é maior? É o 5 ou é o 3 aqui nesse caso? Com certeza é o 5, não é verdade? Então o número todo é maior do que o outro. 5,82 é maior do que 3,96. Assim que eu escrevi aqui embaixo, 5,86 é maior, o símbolo é esse aqui. Maior do que 3,96, tá bom? Professor, faz aí mais um só para a gente ter certeza desse caso 1 aqui. Olha só, 0,18965. E esse outro, ó, 1,3. Veja que as partes... Deixa eu limpar bem aqui a tela para ficar mais claro para vocês. Veja que as partes inteiras do primeiro número é 0 e do segundo número é 1.
Com certeza, o 1 é maior do que 0. Então, esse 1,3, ele é maior do que esse outro aqui. Embora esse outro tenha um monte de casa decimal, mas como o 1, que é a parte inteira, é maior do que o 0, então pode ter certeza que 1,3 é maior do que esse outro número. Tá certo? Então, no nosso caso, 1, primeiro caso é se tivermos partes inteiras diferentes. No caso maior, é o maior deles, tá certo? Agora vamos para o caso número 2, né? Já deu para você entender como é o 1. E agora vamos mostrar para vocês como funciona o caso 2. Que é como? Olha só. Se no caso 1, as partes inteiras eram diferentes, aqui no caso 2, olha só o que é que eu vou mostrar para vocês. Rapidinho aqui, ó. Quando as partes inteiras forem iguais. Então só tem esses dois casos. Ou quando as partes são diferentes, as partes inteiras são diferentes, ou quando as partes inteiras forem o quê? Iguais. Vamos ver como é que deve funcionar aqui para a gente definir quem é o maior. Olha só, se eles são iguais, professor, como é que eu vou diferenciar? Ó, a partir dos números que tem nas casas decimais é o que a gente vai determinar. O maior é o que tem a maior casa decimal. Vou te explicar, olha só. 0,7 e eu quero comparar ele com 0,695, beleza? Olha só, você poderia pensar até que 695 é muito maior do que o 7, não é verdade? Mas não é bem assim não, porque você deve igualar as casas decimais, né? Então, se um tinha 3 dígitos, 3 algarismos, o de cima também tem que ter. Como não tinha, ó, tava assim, né, ó, 0,7 e o outro 0,695. No caso aqui o 0,7 só tem uma casa decimal e o 0,695 tem 3 casas decimais. Para você comparar esses dois números decimais, é importante que eles tenham a mesma quantidade de casas decimais. Professor, o 0,7 não tem a mesma quantidade do 0,695, então vamos completar. No caso, você pode completar com quantos zeros forem necessários. Nesse caso aqui, 2 zeros já basta, né? O de cima agora tem 3 casas decimais e o de baixo, obviamente, já tinha 3 casas decimais. Pronto. Agora eu posso comparar com toda a propriedade, com toda certeza, que 700 ele é um número, obviamente, maior do que 695. Ó, depois que você completou as casas, foi 700. Então, a gente pode afirmar que 0,7, sem as casas decimais, é maior do que os 0,695. Pronto. É assim que faz. Esse é o segredo, esse é o macete. Igualar a quantidade de casas decimais desse caso 2 aqui, quando as partes inteiras forem iguais. Vamos aqui para alguns exemplos. Vou trazer para vocês 2 exemplos. Vou chamar aqui de exercício 1 e exercício 2, mas ainda não é o exercício que eu vou corrigir com vocês daqui a pouco. Isso aqui são apenas exemplos. Marque as alternativas em que todos os números são iguais. Calma, eu quero agora marcar a alternativa em que todos os números são iguais. Vamos ver onde que isso aqui está acontecendo? Galera, olha só. Eu fiz um esquema aqui, ó, para facilitar. Esses números aqui, ó, na letra A, 2,5, 2,50, 2,05, são os números que estão lá na opção letra A, tá bom? Eu não te disse que o segredo, a manha de fazer essa questão é ter as mesmas quantidades de casas decimais? Quando não tem, você não tem que acrescentar com 0. Então, olha só, quando eu acrescentei lá, ó, lá em cima, pronto, todos os números possuem a mesma quantidade de casas decimais. No caso, 2 casas depois da vírgula. Então, a parte inteira em tudo é tudo igual, né? Ó, 2, 2 e 2. Quando eu coloquei o 0 lá, aí eu volto para o que a questão está me pedindo. Ela está me pedindo a sequência de números em que todos eles são iguais. 2,50, ok, é igual a 2,50. Ok, esses dois primeiros aqui são iguais. Mas eles são iguais a 2,05? Não, com certeza não, né? Então, 2 números são iguais, mas um terceiro é diferente. E ele quer que a gente marque todos os números, a alternativa em que todos os números são iguais. Então, com certeza, não é a nossa letra A, tá certo? Aqui, se fosse dinheiro, ó, em cima seria 2,50 e o de baixo seria R$ 2,05. É ou não é diferente? Obviamente que é, tá certo? Então, na letra A, com certeza não é. Vamos então para a letra B. Coloquei aí do lado, ó, a letra B, todas as nossas opções, para que a gente possa fazer um comparativo. Vamos fazer a comparação.
Para que a gente possa fazer comparação entre números decimais, o que eu tenho que fazer mesmo? Igualar as casas decimais, no caso das partes inteiras serem iguais. Olha o primeiro número, completei com 2 zeros. Segundo número, completei com 0. Agora todos eles, possuem 4 casas decimais, tá certo? Todos eles têm 4 casas depois da vírgula, tá certo? Gente, tá na cara que esses números são totalmente diferentes, Olha só, para você ver aqui, o número 1 está aqui na casa dos centésimos. Esse número 1 já está na casa dos milésimos, né? Então já está errado com certeza, não é a letra B. A nossa opção tá tudo errado também. Beleza, então vamos passar para a letra C. Olha só, a letra C está escrito 3,2, 3,200 e também 3,20. Como que eu faço para comparar números decimais, gente? Igualando a quantidade de casas decimais, completando com zeros. Então vamos completar com zeros, olha só. Completei com 0. Todo mundo ficou com 3 casas. O daqui de baixo também já foi colocado, olha só. Todo mundo está igualado o número de casas. Agora, olha para esses números. 200, 200 e 200. Todo mundo é igual ou não é? É igual. Então, pronto, acabou. Você achou a sua alternativa. Letra C é a resposta correta, já que a parte inteira é tudo igual, né? 3, 3 e 3. Então, completando as casas decimais, ficou tudo 200. Vamos ver na letra D. Por que não é a letra D? Olha só para ter certeza de que ela não é a correta. Falta um zero aqui, né? Colocando esse zero, olha só. Aqui ficou 90, aqui ficou 90 e aqui, ficou quanto? 9. Essa aqui também não era a nossa alternativa. Então, o gabarito aqui desse exemplo seria a letra C. Tá certo? Show de bola. Não tem erro. Vamos então para o nosso segundo exemplo para você se ligar. O preço da gasolina, geralmente exibido em postos de combustíveis, com certeza você já estava passando por um posto e se perguntou por que o preço de tudo quanto é produto que eu vejo tem os centavos, nos centavos 2 dígitos, mas no posto de gasolina tem 3. Você já viu isso, né? Nos postos de gasolina a gente vê 3 dígitos após a vírgula. Isso aí é manha, tá certo? Isso aí é estratégia. Se você quiser saber o porquê, é só uma manobra de marketing para poder falar o seguinte: o preço da minha gasolina é R$ 4,90. É mais ou menos, porque 4,99 aumenta mais um centavo, né? Aí você fala, só mais um centavo. Você vai perceber que essa diferença de centavos, né? 4,099 ou 4,098, para quem vende muito, faz toda a diferença nessa terceira casa. Então vamos lá, nas alternativas encontra-se o preço da gasolina em 4 empresas diferentes. Marque a alternativa com o preço mais barato, tá certo? Numa dessas empresas nós tínhamos 4,9, 4,099, 4,909 e 4,090. Os preços são muito parecidos, né? Muito parecidos na forma de escrever, tá? Mas eu estou te perguntando, qual é o mais barato? Qual é o posto de gasolina que tem o valor da gasolina menor, um preço menor? A dica sempre foi a mesma, completa, né? Eu já até completei aqui com 2 zeros, completa para ficar todo mundo com a mesma quantidade de casas. 3 casas, 3 e esse aqui também, já tem 3 casas decimais. Todo mundo com 3 casas decimais. Então nesse caso a gente já vai poder comparar. Vamos lá? Aqui formou o número 900. Esse é o número alto, né? Aqui formou 909. Opa, já é mais alto ainda. Aqui formou 99, bem menor. E aqui formou quanto? 90. Desses números que a gente falou agora, 900, 909, 99 e 90, com certeza o 90 é o menor, tá certo? Se ele é o menor, significa que é o preço mais barato. Então, qual é a resposta então? Nossa letra D, 4,090 é o preço mais barato da gasolina nesses 4 postos que foram pesquisados. Então, o gabarito no caso é a nossa letra D. Então é isso, pessoal. Comparação de números decimais é feito dessa forma, tudo bem? Sempre quando você tiver alguma dificuldade, é só você acompanhar as atividades no livro, tá bom?
O segredo sempre é assim, se ficou alguma dúvida, assiste a aula novamente, faz os exercícios e assim é que a gente aprende praticando. Vamos então para os exercícios. Ok, pessoal, vamos então aqui, depois que a gente mostrou para vocês como é fácil a gente comparar números decimais. Já deu para perceber que primeiro você olha para a parte inteira. Se a parte inteira for diferente, você obviamente vai saber que o maior número é aquele que tiver a maior parte inteira. Agora, se as partes inteiras forem iguais, você passa para as partes decimais. E a melhor forma de eu comparar partes decimais é colocar a mesma quantidade. Se numa tem 3 casas decimais, na outra tem só 2, você completa que tem 2 com qual algarismo? Com o algarismo 2, para que você possa facilitar no momento de comparar quem é maior que o outro, tá certo? Então vamos aqui para o nosso exercício nesse momento. Olha só, a primeira questão diz assim, ó. Quais numerais são menores que 2 e maiores que 1? Marque cada um deles aqui na nossa questão, olha só. Nós temos aqui o número 2,5, temos esse aqui na letra B, o da letra C, D, E e F. Ele quer saber quais deles são menores que 2 e maiores que 1. Analise aí, por favor, e me diga o resultado. Tem mais de uma resposta, tá certo? Tem 6 opções, me diga quais delas estão entre o número 1 e o número 2. É isso que ele quer saber, quais deles estão entre o número 1 e o número 2. O que você me diz? Vamos analisar aqui cada um deles. Se ele quer que o número seja maior que 1 e menor que 2, quem é que a gente pode descartar de cara? Aqui, ó, na letra A tem 2,5, com certeza a gente vai descartar ele, tá certo? A letra B está entre 1 e 2, a letra C também, a letra D também, a letra E passou, ó, 5 centésimos, não é verdade? Deu 2,05 centésimos. Se fosse dinheiro, a gente diria que seria R$ 2,50. Ele passou do 2. E a letra F, ó, passou 1 centésimo, 2,1. Então esse aqui também não serve para a gente. Ele quer que a gente marque apenas os que estão entre o número 1 e o número 2. Vamos ver como é que fica. Olha só. O F, aliás, o B, 1,05. O D, o C, 1,75. O D, 1,005. E por fim, só esses aqui, né? Esses são os 3 números que estão entre os números 1 e o número 2. Na sequência, aqui na segunda questão, ele pede para a gente organizar eles em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, os 6 números do exercício anterior, na sequência começar da baixa. Então, eu tenho que pegar esses 6 números aqui e organizar aqui do menor para o maior, começando aqui pelo número 1, passando pelo número 2, até chegar no maior. Do jeito que está aqui, de que forma é que a gente vai organizar cada um deles? Analise aí, por favor. Aqui no caso eu estou percebendo 5, ele pediu para a gente colocar em ordem crescente 6 numerais no exercício anterior. Saber quais deles cabem aqui entre o 1 e o 2, mas a gente verificou que era 3, né? Esse aqui só tem 2 espaços e depois os outros 3 fica fácil colocar aqui na frente. Então que número que a gente vai colocar aqui? Os que a gente marcou, com certeza estão entre os números 1 e 2. Só que aqui só tem 2 espaços, vamos ver quem é que aparece aqui. 1,005. Depois, quem é o próximo? É 1,05 ou 1,75? Com certeza é 1,05. Aqui ele já pulou para o 2, então, mas a gente lembra que entre o 1,05 e o 2, ó, dá para colocar esse bem aqui, ó, 1,75. Depois ele coloca o número 2 e na sequência vem quem? Depois o 2, tem o 2,01, tem o 2,05 e o 2,5. Qual é o que a gente vai colocar? Com certeza a gente vai colocar o 2,01. Resta, portanto, o 2,05 e o 2,5. Quem é o menor? Quem é o próximo? Com certeza é a letra E. 2,05 e por fim a gente vai colocar o 2,5. Pronto, está aqui organizado de forma correta, tanto a primeira questão quanto a segunda questão. Anote o resultado, por favor.
Muito bem, vamos então agora para a nossa terceira questão. Olha só. Observe os intervalos da reta numerada. Olha só. Aqui nós temos o 0, o meio, 1, vai pulando de meio em meio, né? 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 até o 5. E ele resolveu chamar cada intervalo do 0 ao meio, ele resolveu chamar de intervalo A. Do meio até o 1, ele chamou de intervalo B. Do 1 até o 1,5, ele chamou de intervalo C. E assim vai até chegar no número 5. Até chegar no número 5. Ele quer saber desses números aqui, em qual intervalo está cada um desses números aqui. Em qual intervalo está cada um desses números aqui. Vamos começar? Aqui na letra A nós temos 0,25. Você acha que ele está em qual intervalo? 0,25, com certeza está entre 0 e 0,5. Porque se aqui fosse dinheiro, aqui seria entre 0 e 50 centavos, com certeza estaria 25 centavos. Então, na letra A, ele está no intervalo A. Ele está no intervalo A. Na letra B, nós temos 1,008. Em qual intervalo ele está? Entre 1 e 1,5, não é verdade? Entre 1 e 1,5, intervalo C. Letra C, 3,6. Bora ver aqui em cima, 3,6. Ó, tem o 3,5 aqui e o 4 aqui. Então, o 3,6 está aqui dentro, ó, do intervalo H. No intervalo H. Na letra D, nós temos 4,003. Bora procurar. 4 aqui, 4,5 aqui. Então, com certeza, ele está aqui no intervalo I. Está no intervalo I. A letra E, 4,06. Onde é que você acha que ele vai estar? Olha só. Depois do 4, obviamente, né? Depois do 4, que é aqui no intervalo I também. O F, 0,06. Estaria onde? No nosso primeiro intervalo. Depois do 0, pouca coisa. Depois do 0, pouca coisa. Então, é no intervalo A. G, 1,56. Bora analisar aqui. 1,56. Ah, bem aqui, ó. No intervalo D. 1,56 estaria por aqui, no nosso intervalo D. Letra H, 0,7. É depois do 0, mas passa do meio. O 0,7 vai estar mais ou menos por aqui, então já seria no intervalo B. Já seria no intervalo B. A letra I, nós temos 2,04. Deixa eu ver, 2,04, bem aqui, ó. Entre o 2 e o 2,5, intervalo E. J, 2,9. 2,9 estaria perto do 3, entre 2,5 e 3, então é no intervalo F. K, 3,04, entre 3 e 3,5, intervalo G. L, 2,08. Bora ver aqui. Está aqui o 2 e está aqui o 2,5. Então, aqui no intervalo E, com certeza está incluso o número 2,08. Tá certo? Na letra M, nós temos o 0,02. É um número bem pequeno, então a gente já vai lá para o começo logo, ó. Entre 0 e 0,5. O M, o intervalo A. No N, tem 4,58. 4,58 é no último, né? Que já passou aqui do 4,5. 4,58 já é entre 4,5 e 5. Então, intervalo J. Por fim, temos a letra O. 1,007. Bora procurar aqui na reta. Está aqui o número 1 e está aqui o 1,5. Então, com certeza, 1,007 estaria por aqui no intervalo C. Estaria no intervalo C. Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos então para a nossa última questão desse momento. Olha só a situação. Você consegue identificar no conjunto abaixo números que completam as sentenças? Bem, aqui tem alguns números com vírgula, né? São números decimais. E aqui ele quer que a gente responda a letra A, a letra B, a letra C e também
A letra D. A, B, C, D. Aqui os números, deixa eu ver aqui como é que eles variam mais ou menos. Tem 0,5 aqui, 0,54, 0,54, aqui é 0,543, aqui é 0,54. Tem o 0,45. Aí já pula para o 2, ó, tem 2,014 aqui, 2,14 aqui. Pula para o 3, ó, 3,141. Aí pula para o 4, 4,1, 4,10, 4,05, 4,5. Tá certo? Vamos então responder cada uma delas. Letra A. São números maiores que 4 e menores que 4,5. De todos esses números que eu coloquei aqui, que estão aqui disponíveis, eu quero saber quais deles estão entre 4 e 4,5. Entre 4 e 4,5, eu vou marcar esse bem aqui, 4,1. 4,01 é um pouquinho depois de 4, então vou marcar também. Vou marcar 4,10 e tem que ser menor que 4,5. Ah, então eu já não posso marcar o 4,5 porque tem que ser menor que 4,5. Então a gente vai ficar aqui com esses números, ó. O 4,01, o 4,05, estou colocando aqui em ordem crescente. O 4,1 e o 4,10. Aqui no caso, esses são iguais, que esse zero que está bem aqui, se eu colocar bem aqui vai dar a mesma coisa. Essa é a resposta da nossa letra A. Vamos para a letra B, são números que se equivalem, um equivale ao outro. Poxa, foi o que eu acabei de falar aqui, ó. O 4,1 e o 4,10, a sensação que der é que o 4,10 é maior. Mas espera aí, se eu fosse comparar esse aqui com esse aqui, eu teria que colocar quantos zeros aqui, ó? Colocaria um zero aqui, tornando, portanto, 4,10. 4,10 aqui e 4,10 aqui, ou seja, 4,1 equivale ao 4,10. Então, responde a nossa letra B. Quais são os dois números que são equivalentes, que se equivalem? O 4,1 e o 4,10. Ambos representam a mesma coisa, o mesmo valor. Letra C é o menor número do quadro. De todos que estão aqui, qual é o menor? Vamos procurar os que começam com zero na parte inteira, né? 0, alguma coisa. Aqui tem 0,54, aqui tem 0,5, que quer dizer meio, e aqui também tem 0,54. Opa, aqui tem 0,45. É menor do que esses três que eu citei aqui. Então a gente vai ficar, aqui é meio parecido, mas não se ilura, que é 0,45. Então o menor de todos é o 0,45. Já na letra D, é a escrita por extenso do maior número do quadro. Eu devo escrever por extenso, a forma como se fala, o maior. Qual daqui é o maior? 4,4,5, né não? Eu estou vendo 4,5. Vamos ver aqui o resultado. 4 inteiros e 5 décimos é a resposta correta, a forma correta de escrever. Então, pronto, pessoal. Estamos aqui na nossa última questão. Quero agradecer a vocês por ter participado. Não esqueça do nosso desafio. Mande a sua resposta para mim, 9525-9502. Hoje, quarta-feira, é o último dia. Participe, pessoal, para que assim a gente possa estar sempre trabalhando com a participação dos alunos. Quero aqui agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula na sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau!